com ele. Oi, mundo! Hoje nós vamos conversar com o nosso queridíssimo Lohan, o nortista do Amapá, que agora já tem um tempinho, mora em Goiânia. Lohan, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Boa noite, Hélia. Boa noite aqui toda a audiência da Hélia, né? Se está assistindo agora à noite, se vai assistir de tarde, de manhã, enfim. Muito obrigado aí pelo convite, Hélia. Tu saíste do Amapá e hoje tu representas o Norte e Centro-Oeste. Em que momento tu percebeste que a tua música virou ponte entre esses territórios? Boa pergunta, Hélia. Assim, esse processo aconteceu, acho que muito mais claramente no Ponte Palafita. Quando eu estava produzindo o EP aqui em Goiânia, foi muito no Ponte Palafita que isso ficou mais claro para mim, porque toda a minha produção musical ela aconteceu em Goiás, ela aconteceu em Goiânia, começou com Igarapé Elétrico, né, com o primeiro disco, e agora aí chegou no EP Ponte Palafita, com artistas goianos, com músicos goianos que absorveram essa cultura, de certo modo. Então, eu apresentava músicos da região norte como referência para essa sonoridade, o próprio Marabaixo, né, do Amapá, que é um elemento cultural percussivo que permeia, né, grande parte ali da minha obra, junto com vários outros elementos, como o próprio carimbó. Então, apresentar também vários artistas do Norte, essa sonoridade para músicos daqui, para a gente conseguir manter a minha identidade, foi a partir do Ponte Palafita que isso ficou mais claro para mim. Teve uma situação, inclusive, com uma compositora goiana, uma cantora compositora daqui, que a gente tem até um feat, que é o Barulhinho Bom, a Conceição. E aí, uma vez, numa conversa com ela, num encontro da Oclan, de compositores aqui de Goiânia, eu comentei sobre essa encruzilhada que, de certo modo, eu me situava, porque eu canto uma música que para muitos daqui pode soar estranha, porque a percussão, a harmonia, a instrumentação e, principalmente, a linguagem pode soar estranha, eles não conhecem as nossas gírias, o nosso regionalismo, as nossas expressões. E aí eu percebi também que nesse processo, né, nessa encruzilhada, de certo modo, identitária na música, eu também não poderia me dizer, não posso me chamar de marabaixeiro, por exemplo. Eu não vivo a cultura do Marabaixo, eu não faço parte de um grupo de Marabaixo. Então, não posso me apropriar desse lugar, mas eu posso, por exemplo, trazer o elemento percussivo, né, que é um patrimônio cultural do nosso Amapá, da cultura nortista, para a minha identidade musical, para a minha produção. E como eu passei por situações cá e lá, de questionamentos, inclusive, né, sobre a minha legitimidade. Mas tu está cantando música amapaense em Goiás? Eu disse, tô cantando música amapaense em Goiás, porque toda a minha memória musical ela é amapaense. Zé Miguel, Patrícia Bastos, Finés Nelucci, a Bicha do Brega. Então, assim, eu cresci ouvindo música mapaense e música paraense. Então, eu não tive acesso à música, a estudo de música, à escola formal de música, mas essa audição do brega, do calypso, da banda Sayonara, isso tocava na rua de casa, na vizinha. Então, tudo isso faz parte da minha memória musical. Então, eu não conseguiria fazer música de outra maneira, porque quando eu escrevo, a melodia, quando ela vem com essa identidade. E aí, isso ficou mais forte no sentido aqui de integrar essas identidades, porque eu não posso... eu não estou no Norte, já tem 13 anos, então eu me encontrei na seguinte situação. Cara, preciso produzir uma música que para mim faça sentido, né? Que não soe fake, e eu não vou largar a minha identidade para me enquadrar ou para me encaixar onde quer que seja. Eu vou fazer esse trem, como diz o goiano,
andar. Então, eu fico muito feliz, assim, especialmente com o Gnomo de Sombrinha agora, porque ele junta essa trajetória de alguma maneira, assim. Então, tem músicos incríveis participando dessa música, músicos goianos, uma intérprete paraense participando, tem músico de São Paulo, tem músico de Brasília. Então, é a música do Norte servindo de parâmetro para qualquer outra coisa que eu vou produzir aqui. Então, hoje eu estou mais tranquilo de estar nesse lugar. Antes eu ficava muito preocupado, né? Acho que todo artista, quando está começando, não sabe muito bem para onde que vai, como que aquilo está sendo percebido. Então eu ficava muito nessa noia. Meu Deus, mas será que eu posso pegar aqui? Será que eu posso fazer isso, fazer aquilo? Eu disse, cara, se eu for ficar pedindo permissão para eu criar, então não faz sentido criar. Então eu crio, logicamente, dando crédito a quem iniciou, quem fez primeiro do que a gente, que isso é fundamental. Então, hoje, sendo artista independente, eu também entendo o peso que é produzir música no Brasil, e especialmente música da Amazônia. Porque a nossa música, que é o tema do Gnomo, ela é muito exotificada. A nossa cultura ela é exotificada. Então, o mercado ele quer a gente como matéria-prima, mas ele não quer a gente como um produto principal. Ele não quer a gente em cima do palco. E eu falo disso porque é uma realidade que eu vejo no mercado. Já passei por situações onde isso fica muito claro nesse sentido, de gente barrar artistas do Norte, mas querer colocar elementos do Norte no seu disco, na sua obra, no seu audiovisual. Aí o meu questionamento é, você fecha a porta para a gente, mas você quer a nossa castanha, você quer o nosso açaí, você quer o nosso carimbó, você quer o nosso marabaixo, deixa a gente protagonizar o palco aí um pouquinho, ai. É isso. Onde palafita abre meu caminho. Tu já vinhas construindo a trajetória desde Igarapé Elétrico. O que mudou no teu som até chegar nesse momento de festivais nacionais? Boa. Olha, eu acho que eu estou mais preocupado e acho comprometido em usar a música como uma ponte. Eu acho que como um meio de comunicação. Já me disseram, por exemplo, que eu gosto de ouvir tuas músicas porque elas levam a gente para um lugar, que é o Igarapé Elétrico é um lugar, a Ponte Palafita é um lugar, então... E quando eu escrevo, eu imagino coisas, né? Se você pegar minhas letras, elas têm uma narrativa, elas têm um fio da meada, tem um contexto. Eu acho que, no fim das contas, acho que eu me considero um contador de histórias. Eu gosto muito de trazer a narrativa, de ter a imagética como um bom parâmetro para a gente falar de música, fazer música, né? Isso é uma característica da música nortista também. Se a gente for pegar Sabor Açaí, por exemplo, do Nilson Chaves com o Joãozinho Gomes, é uma música que você sente o sabor da música. Eu sou meio sinestésico, então, assim, quando eu ouço alguma coisa que é tão bem escrita, é como se a coisa materializasse na minha frente, assim. Eu acho que eu estou muito comprometido em me comunicar com mais pessoas e explorar mais da nossa música brasileira, dessa variedade e dessa riqueza de ritmos também. O Gnomo de Sombrinha, por exemplo, é uma canção que tem o marabaixo como esqueleto, então a gente começa essa canção com o marabaixo, mas no meio da música tem um maracatu. Tem uma homenagem ao Nordeste. Por quê? Porque essa música me levou para o meu primeiro festival justamente no Nordeste. Então, que foi o Festival Geraldo Azevedo. Então, foi muito significativo poder participar justamente desse festival com uma canção que fala sobre apropriação cultural, fala sobre biopirataria, fala sobre a história da Amazônia, a nossa cultura. Então,
Eu viajo nas composições também, então eu falo de várias coisas numa composição só. É uma coisa que eu demoro às vezes para fazer, então eu converso com outros compositores assim. Tem gente que tem uma prática de escrever todo dia, né, de fazer uma parte aqui hoje, e aí depois de novo, depois de novo. E eu confesso para ti que eu ainda não consigo ter essa prática. Não sei se eu vou ter, mas eu tenho o hábito de fritar uma ideia na minha cabeça. Um bom tempo, até o dia que eu resolvo começar a escrever. E aí, quando eu começo a escrever, aí geralmente vem assim a estrutura muito completa, vem a melodia, vem refrão e tal. Depois eu vou só ali lapidando a ideia. Então, foi assim com o Gnomo de Sombrinha, foi assim com Ponte Palafita, né? A Ponte Palafita acho que é a minha música que mais demorou para eu escrever, para eu dizer assim, estava pronta. Demorou uns 3 anos, assim, porque essa música me deu um trabalho, né, enorme. O Gnomo de Sombrinha foi uma situação muito semelhante. Eu passei por situações e aí eu fico remoendo aquilo. Aí eu, não, mas será que é isso mesmo? Tipo, será que esse bicho é doido assim mesmo? Assim? Esse bicho é doido, né? O gnomo. E aí, e aí eu resolvi, não, é isso aqui mesmo. Aí depois que eu me certifiquei, aí eu comecei a escrever. Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que eu quero me comunicar com mais pessoas e abrir esse portal, vamos dizer assim, no sentido de, cara, olha só, a música contemporânea, ela também é da Amazônia, ela também é do Amapá. A gente está conversando com vocês, assim como outros artistas de outras regiões conversam e são considerados MPB. Estão ocupando essa mesa, estão ocupando esse lugar onde a gente fala de cultura brasileira. Então, eu acho que um propósito claro para mim é esse. Não à toa, a gente tem um pickpocket no Gnomo, né? A gente mistura o marabage, que é uma sonoridade ancestral, com o pickpocket. Então, eu não podia deixar de fora o pickpocket, que é uma coisa tão contemporânea, digital, enfim, de internet, e acho que ela coube, assim, exatamente na música. Participar do Festival Geraldo Azevedo coloca o artista em outro nível. Sim. O que esse palco te exigiu de diferente? Cara, boa pergunta. Eu estava muito nervoso, né? Assim, você imagina, Festival Geraldo Azevedo, artistas, assim, gente de todo o Brasil e principalmente artistas nordestinos. Então, uma coisa que me chamou muita atenção foram 2 dias de apresentação, 2 dias de festival. Foi o primeiro festival que eu participei na vida e ver o nível, né, das performances, das performances, das composições. E aí eu destaco especialmente as mulheres desse festival. Então, foi um negócio surreal, assim. A Claudine, por exemplo, que foi a grande vencedora, tem uma voz absurda, é uma cantora que mora, acho que ela mora em Fortaleza, e ela se apresentou, levou o primeiro lugar e tudo, e foi um aprendizado incrível, e o que me trouxe, assim, né, o que me exigiu quando a gente pensa na performance, no palco, eu acho que foi a naturalidade, em pensar em ocupar aquele espaço com a maior naturalidade possível, assim, a gente teve a possibilidade de ensaiar com a banda do festival, no palco do festival, então, poder me apresentar ali, levar minha cultura, minha história, né, para tanta gente, foi realmente para mim um divisor de águas, assim, porque como artista independente, que começou tardiamente, eu comecei com 30 anos, eu vivia de outra coisa, fazia outra coisa, trabalho com marketing, aquela coisa toda. Então, poder participar de um festival desse tamanho, a essa altura do campeonato, depois de alguns anos produzindo música, para mim foi muito determinante no sentido de, cara, a coisa tá abrindo, é por aí mesmo, vai para lá que o negócio é para cá. Quando eu vou para terapia, por exemplo, é muito engraçado. O meu psicólogo vira para mim e fala assim: Lohan,
Se você pudesse ver a sua cara quando você fala de música e quando você fala das suas outras coisas, você não teria dúvida de que esse caminho é para você, porque a sua cara muda completamente quando você vem me falar de música, de show, de criação, de composição, de parceria na música. Então, é realmente o lugar onde eu me encontro, assim. Então, poder estar no palco foi surreal. E aí, a troca com outros artistas também. Tipo, cara, você está concorrendo com artistas que estão na estrada, assim, e foram mais de 100 músicas que passaram pelo crivo da curadoria do festival. Foi muito simbólico também, justamente Gnomo de Sombrinha, que é uma música que fala sobre essa apropriação, essa desvalidação do nosso trabalho, de certo modo, justamente essa música me levar para esse festival, assim. Então foi bem bacana, fiquei muito, muito feliz. Não ganhei o prêmio, Mas ganhou outra mas, coisa, né? Ganhou mas ganhei experiência. tantas outras coisas, a experiência, a vivência, a oportunidade de trocar com tanta gente incrível, assim. O Bernardo Valença, que é um compositor incrível, que estava também concorrendo. Eu acho que o que ficou foi essa experiência. Quero voltar, inclusive, para esse festival. O troféu era lindo, né? Os troféus eram obras de um artesão da região, troféus em madeira. Então, tinha primeiro, segundo, terceiro lugar e tinha o prêmio de melhor intérprete também. Então, foi incrível, realmente, né? As margens do Rio São Francisco, eu estava precisando disso. Foi lindo. Temos também o FECANTE, em Altamira, que é dentro da Amazônia. Sim, Participar desse festival teve um peso emocional diferente para ti? completamente. Justamente por conta daqueles pontos que eu te trouxe antes. Justamente por conta disso, porque já senti, de certo modo, uma rejeiçãozinha com algumas situações de artistas da minha região em relação ao meu trabalho, tipo assim, nossa, mas ele nem mora aqui, tipo, fazendo esse som amapaense, mas não é feito aqui com gente daqui e tal. Muito pouco, logicamente, né, se for pegar no geral, mas foram situações que me marcaram, né, e aí ser selecionado para esse festival, com essa proposta, com Igarapé Elétrico, que é uma música que eu já tinha lançado lá no meu primeiro CD, foi o maior presente do ano, assim, para mim, sinceramente, tipo, porque eu fui para o festival, daí eu fiz uma viagem para casa da minha família paterna, conheci primas que eu não conhecia, que moram na beira do rio, que são ribeirinhas em Abaetetuba. Então eu fiz um tour pelo Pará, vamos dizer assim. Reencontrei os sabores da Amazônia. Não tem, mana, a comida da Amazônia, assim. Até doido, mano. Eu não escrevi me dar pro punho à toa. Eu acho que a gente tem uma relação com a comida, com a terra, com a floresta, muito orgânica. A comida fresca, o cheiro, o sabor, o sotaque, o humor, o deboche do Amazônida. Quando eu falo Amazônida, é porque realmente isso é da gente mesmo, assim, esse deboche, essa piada, esse humor, né? Então, nossa, encontrar isso assim nesse festival foi incrível, assim. Os grupos de carimbó que estavam participando, que inclusive ganharam, acho que foi a segunda posição, se eu não me engano, a segunda colocação, concorrer entre aspas, né? Assim, com toda a minha humildade, mas concorrer, por exemplo, com Joãozinho Gomes, que escreveu Sabor Açaí, tá na mesma categoria que ele que concorrendo ali, eu digo, mano, esse ano foi perfeito. Porque como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Jamais, né? Então, fiquei muito feliz, assim. Foi um festival que foi literalmente um presente, assim. A Joelma, conheci a Joelma Cláudia, que é a criadora do festival. Fui saber um pouco mais depois da história dela enquanto mulher, né? É, criadora, criativa, artista, sobrevivente também, né? De uma história muito difícil de vida. Então, ver esse festival assim de perto foi muito incrível, muito incrível.
e ver o nível de produção dos festivais também. Esse é um outro ponto. O nível de produção artística da Amazônia, do Nordeste, é surreal. Não à toa a gente tem tantos artistas tão respeitados, porque o povo entende de produção artística. E eu valorizo muito o trabalho do produtor artístico, do produtor cultural, do produtor executivo, né? No festival de Petrolina, a Kelly, por exemplo, era a produtora que organizava tudo para os músicos, para os artistas, dava informação e tudo. E isso é tão fundamental para mim, porque eu já produzi um show sozinho. E se você produz um show sozinho, você fica doidinho. Então, você tem que lidar com atraso de músico, com um problema no local, no som, que não sei o que. Gente, para ter uma Gal Costa, uma Joelma, né, um Djavan, um Gilberto Gil, pleníssimo no palco, é porque tem gente produzindo lá atrás, assim, gente de bastidores, que é tão boa quanto. Porque o cara só consegue ter aquela paz ali porque tem alguém que está cuidando do som, da iluminação, da cenografia, do figurino, é todo um aparato, assim. Então, ver essa parte de produção de perto, nos bastidores, foi também muito legal. Muito legal mesmo, assim. Hoje, olhando para a caminhada independente desde 2019, o Lohan que começou estaria preparado para viver esse momento agora? Não mesmo, assim, porque eu não acredito eu não acredito em quem nasce pronto. Eu não acredito nisso. Então, assim, eu venho de uma outra carreira, eu tive que sair de Macapá para sobreviver, literalmente, assim. Então, eu formei em administração, nunca tive acesso à educação formal de música. Então, tudo que veio de música em 2019, quando veio Garapé Elétrico, veio de forma completamente intuitiva. Então, quando eu fui para o estúdio produzir com o Dênio, com o Daniel, eu não sabia nem direito como que eu explicava, né, que eu queria um acorde assim, assado, que eu queria uma harmonia assim, assada, justamente por eu não dominar ainda a teoria musical. Eu ainda não domino, mas hoje eu tenho muito mais claramente a direção musical que eu quero, a direção artística que eu quero, o nível de produção que eu quero. A experiência de palco muda também, então você vai se habituando com algumas coisas que é completamente diferente quando você está começando do nada, vindo de uma outra carreira também. Então, hoje, eu entendo que eu só fui para os festivais também, por quê? Porque, em grande parte, eu já tinha um show gravado que serviu de portfólio para eles avaliarem minha apresentação ao vivo, que eu tenho um show Igarapé Elétrico feito aqui em Goiânia, produzido aqui em Goiânia. Então, isso tudo levou tempo, né? Então, eu acho que o tempo, ele é um professor exemplar, se você ficar atento a ele. Tive contato com muitos músicos de Goiânia, assim, o Douglas Sá, o Arthur, que participou do Ponte Palafita, o Will Silveira, que foram artistas que super respeitaram a nossa identidade nortista, que tinham interesse em saber como é que é a nossa guitarra, como é que é o nosso batuque, o nosso marabaixo, e uma preocupação também de não se apropriar daquilo. Eu via que tinha essa preocupação também durante a produção, e a mesma coisa aconteceu agora com o Gnomo de Sombrinha. Por exemplo, quem está tocando as guitarras do Gnomo, no Gnomo, é a Ingrid Lobo, que é uma guitarrista daqui de Goiânia, sensacional. A garota, vou chamar de garota porque ela é muito jovem, é uma mulher maravilhosa, uma artista incrível, e ela topou, né, participar do Gnomo de Sombrinha, tocando as guitarras e fazendo a edição de som também, junto com o Cris Paiva, que é o produtor. Então, não tem como a gente dizer que não aprendeu nada, né? Assim, tipo, de 2019 para 2026, a gente muda a percepção auditiva, a gente muda a escrita. Então, eu acho que esses pontos estão aprimorados um pouquinho, eu acho. Um gnomo de
sombrinha prometeu me endoidar. Logo eu, pessoa louca, gnomo, vai batalhar. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.